Diretamente da biblioteca do Alquimista Dourado. A doutrina teosófica. Recensão de seus textos fundamentais. Um livro de Helena P. Blavatsky. Prefácio. Esclarecimentos. Além de informar que o nascimento de Helena Petrovna Blavatsky ocorreu à meia-noite de 30 para 31 de junho de 1831, e que sua morte se verificou a 8 de maio de 1891, tecer qualquer outro comentário a respeito de sua vida seria o mesmo que falar das cores de uma borboleta a partir de uma crisálida proveniente de um ovo e larva desconhecidos. Tentaremos, dentro de nossas limitações naturais, estabelecer dados referentes à senda do conhecimento divino, aos homens como pesquisadores das verdades eternas, em outras palavras, um pequeno roteiro para um estudo preliminar, e quem sabe, bastante profundo, do conhecimento esotérico, tomando por base a antologia que feita das obras de H.P.B. Isis Sem Véu, a doutrina secreta, a chave da teosofia. Relações entre os caminhos. A teosofia se pretende a busca dos fundamentos religiosos, isto é, a verdadeira sabedoria em termos da existência, firmando-se no preceito do não-egoísmo, mas realmente transparece no corpo de doutrina deste ramo da procura da verdade uma profunda influência do budismo, ou mais precisamente, a consideração do budismo como o repositório da teosofia de todos os tempos. Nesta linha de raciocínio as concordâncias necessárias acabam por transparecer nitidamente do confronto dos trabalhos de H.P.B., como de qualquer outro verdadeiro teósofo, com os textos de diferentes crenças. No ciclo do Yajurveda, chegado até nós em duas recensões, a dos Madhyanas e dos Kanvas, encontramos o Brihadaranyaka Upanishad que se apresenta como nítida paralela ao ensinamento das obras de H.P.B. conforme se pode fazer pelo confronto de seus textos. É bastante evidente que o paralelismo não se detém aí, senão seria uma verdade parcial. A criação do mundo tal como é descrita neste Upanishad já assemelha-se intensamente às cosmogonias cristã, egípcia, monofisista, grega, fenícia, como seria de se esperar. De um certo modo podemos encontrar como leitura obrigatória de qualquer estudioso da matéria, isto em caráter de indispensabilidade, alguns livros que apenas agora, e a custo começam a despontar em português: Corpus Hermeticum e Discurso da Iniciação, a Chave, Tábua de Esmeralda, Rota da Imortalidade, de Hermes Trismegistus, Estâncias de Dzyan, tradução de H.P.B., Livro dos Mortos do Antigo Egito cujo nome mais exato seria Saída para do Dia, Bardo Todol, ou como é incorretamente conhecido o Livro Tibetano dos Mortos, Estudos sobre Kabbalah, de onde ressaltamos o sério trabalho de Eliphas Levi, talvez o mais sério dentre todos, Origens da Kabbalah cujo título original é Livro dos Esplendores. Quanto aos Upanishads e livros da tradição hindu não temos notícia de nenhuma edição, muito embora possa existir. É interessante notar que os nomes colocados no Bardo Todol e no Saída para a Luz do Dia permitem que se estabeleçam certas analogias incorretas entre os dois livros que são na verdade completamente dissemelhantes, na medida em que se pode dizer isto. Evidentemente ambos se preocupam com a vida após a morte, porém o Bardo Todol nitidamente da linha budista Mahāyānista permanece, como é natural, fiel à doutrina dos vedânticos da ilusão cósmica durante a vida, e kármica depois da morte. Quanto ao egípcio temos uma posição diversa, posto que o problema gnoseológico da realidade do mundo fenomênico era algo distante de seu modo de encarar as coisas. O egípcio prepara-se para enfrentar o mal, e a destruição de sua morada depois da morte para a manutenção de sua individualidade. O budista, através do Bardo Todol, intenta uma neutralidade dos afetos. Os princípios da não-ação se afirma como única arma para enfrentar as constantes ciladas de seu karma. O mundo sendo encarado desta forma tão diametralmente oposta pelos dois povos, para o egípcio como realidade tal qual se apresenta, indiscutível, para o budista como um oceano de ilusões,
Sansarasagara, promovem, evidentemente, atitudes diversas em suas crenças, e têm em comum apenas a continuidade da existência, e a integração na divindade como consequência do domínio de certas atitudes e técnicas. Uma conexão mais estreita para o bardo Todol poderia ser buscada com maior sucesso no Garuda Purana. Quanto ao osirianismo, no que tem de imutável foi preservado pela gnose, pela alquimia, e pela fraternidade Rosa Cruz. Contudo, teríamos que considerar a extrema similitude da voz do silêncio, e a do texto de Hermes Trismegistus Rota da Imortalidade, e, lembrando que este é considerado egípcio, teríamos muita coisa em que pensar. Uma outra aproximação para os caminhos, rotas se preferirem, das diferentes